Eita glória, Jesus é bom o tempo todo, gente. Eu não sei vocês, mas eu sinto cada dia mais próximo esse retorno de Jesus. E a gente sente Ele queimando e não a religião. A gente ganha uma intimidade maior com Ele. Gente, eu vou trazer um texto aqui que parece que não é nada. Parece que a gente está falando de agricultura, Mateus. Você que gosta de mexer com as terras lá, tinha um bocado de jabuti. Vocês vão ver, gente, como Deus, Ele é lindo demais, gente. É um texto conhecido de Isaías, que eu esqueci de trazer para cá, mas deixa eu ver se ele está aqui ainda. Oh, coisa linda, Jesus. Você sabe que quando as coisas não andam como eu planejei, eu gosto muito, porque eu continuo confiando na misericórdia de Deus e Ele me diz que eu não sou nada sem Ele. A pedagogia de Deus, o nosso agricultor. Que título bonito, né? A pedagogia de Deus, o nosso agricultor. O texto de hoje está em Isaías capítulo 28, e eu vou ler do versículo 23 ao 26. O pequeno Noah está aí, eu nem vi a figura, porque está sentadinho, gente. Depois de brincar um bocado na praia ontem, né, Noah? Está aí agora, aí, fingindo que nada aconteceu. Isaías 28, 23 a 26. O capítulo 28, você pensa que Deus vai destruir tudo, mas a gente vai chegar lá. Isaías 28, 23 a 26. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso aqui, mas quando a gente quer conhecer Deus, Rose, eu sei lá, as palavras saltam, e Ele fala com a gente, Mateus, quando algo não fala nada para mim, pode falar tremendamente para você, mas hoje Ele vai falar com a gente aqui hoje. Hoje a gente, está aqui, para Deus debulhar. A gente é tudo terra aqui, Ele vai tratar a gente para a gente florescer. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Pai, seja a tua palavra revelada aqui nessa noite. Aquilo que o Senhor quis entregar e já foi entregue no Kairos. Que a gente seja o solo fértil, Pai. Que o Senhor não tenha muito trabalho não, só o de falar para a gente. Porque nós somos solos que queremos, Pai, germinar a tua semente. Fala conosco, nos quebre se for possível, mas nos tira daqui transformado hoje. Para a glória do teu nome. Amém. Isaías 28 abre o chamado livro, capítulo dos Ais, ou livro dos Ais. Eu não sei se vocês sabem, Isaías, ele estava assim, Rose, junto do pessoal, meu amor, de Judá. E ele dizia, ai do povo de Samaria que faz isso, isso e isso. Aí o pessoal de Judá, é isso mesmo, Isaías. Ai do povo de fulano que faz isso, isso e isso. Aí o pessoal, é isso mesmo. Aí Isaías vai falando, ai disso aqui, ai daquele povo, e todo mundo gostando. Até, ai do povo de Judá. Aí não gostam não. Aí eles se iram. Tipo, quem é você para falar de mim? Dona Maria, isso parece muito com a gente. Que a gente chega aqui, quando a gente vai falar de alguém mais, está todo mundo dizendo, é isso mesmo. Aquela pessoa devia estar aqui para ouvir isso. Aí quando a gente diz, Mateus, eis que diz o Senhor, você mude isso, isso e isso. Epa, me ofendi com esse pastor. É isso aqui, cara. É o livro dos Ais.
E tinha acusações pesadas por parte de Deus. A primeira acusação de Deus, a bebedeira espiritual. Embora eles estavam realmente enchendo a pinga, enchendo a cara de pinga, a bebedeira espiritual que Deus queria falar era muito maior. Eles estavam embebedados com a soberba deles. É o mal da gente. O ego lá em cima. A outra, falsa segurança. Diante de uma invasão do império da Assíria, eles, em vez de querer aliança com o Senhor, ele queria alianças políticas com o Egito. Em vez de confiar no Senhor, porque muitos vêm aqui, muitos da internet dizem isso, a maioria das pessoas que estão nas igrejas declaram, eu confio no Senhor, Ele é minha rocha inabalável. Mas não, confia em alianças com o Egito. Confia em alianças políticas. Confia na aliança financeira. Mas está longe de colocar a sua aliança no Senhor. Ele está aqui, o culto já começou desbocado, né? Ah, gente, da boca a gente diz que confia em Deus. Mas nas atitudes, a gente demonstra que a gente confia na nossa conta bancária, no Lula, ou no Bolsonaro, ou no Trump, ou no Putin, ou em alguma coisa que vai acontecer no mundo que baixe o preço do petróleo, que melhore isso daqui. Então a nossa confiança não está no Senhor. E o livro do Osés, ele estava acusando isso. Esse povo não quer me honrar. Esse povo não quer aliança comigo. E eles não queriam ouvir isso, porque estavam embebedados pela soberba. Não vai ouvir correção nenhuma. E o verso 16 desse capítulo tem algo lindo, que, se eu não me recordo bem, Deus vai mandar dizer que colocará sobre Sião uma pedra angular. Olha que promessa linda, gente. Ele fala uma pedra angular de alicerce seguro. Ou seja, ele começa a mudar o tom. Ele começa a trazer uma esperança para o povo de Israel. É muito lindo, gente. Sabe, o que Deus estava dizendo a verdadeira segurança não vem de quem se acha grande. A verdadeira segurança não vem de conchavos políticos. Não vem de acordos humanos. Mas de se firmar naquilo que Deus está construindo. E ele colocaria uma pedra angular de alicerces seguro. Olha o que fala 1 Pedro 2,6. Sempre quando eu prego o Antigo Testamento, eu trago a revelação no Novo. Vai dizer, pois assim está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Oh, meu Deus, cara. Pedro confirma que Jesus é essa pedra angular. Que Jesus é a resposta de Deus para tudo que está acontecendo em nossas vidas. Não coloquemos nossa confiança no que vemos, mas do que não vemos. Porque o que vemos é passageiro, mas o que não enxergamos é eterno. Jesus Cristo me mandou aqui para dizer, coloque a sua confiança nessa pedra que eu coloquei em Sião e nunca será abalada. Meu Deus, gente. Cara, quem constrói sobre Jesus Cristo a pedra angular nunca será abalado. Nunca será envergonhado. Mas a gente, Mateus, não quer isso. A gente quer, Rose, perguntar se dízimo é do Novo ou do Velho Testamento. A gente quer perguntar se crente pode fazer isso. Se crente pode fazer aquilo. A gente quer viver de regras. E Deus está falando, não. Não, essa lei é o que vocês não estavam entendendo. Eu quero que vocês vivam da pedra angular. Ou seja, a maioria não fez de Jesus Cristo Deus em sua vida. Porque Deus disse, agora acabou tudo, eu vou botar uma pedra angular. Confie nela, viva Jesus Cristo. E quando esse Jesus Cristo se torna Deus, acabou. Não precisa de conchavo político.
Não precisa botar sua esperança em finanças. Não precisa temer a invasão da Síria. Não precisa temer os inimigos. Não precisa temer os gigantes, como o Isaac falou, que está em todo canto. Porque agora tem um alicerce maior que habita dentro de nós. E o que está dentro de nós é muito maior do que o que está no Egito, gente. Você sabe que eu nem comecei, a pregar ainda. Isso aqui foi o contexto. Porque aqui vai entrar o nosso texto. Eu dei os versículos anteriores para chegar nesse. Porque esse contexto é importante. Porque Deus dá esses ais todo, o juízo. Ele fala da esperança em Jesus Cristo. E agora ele vai educar a gente. Como um agricultor. Olha aqui. Esses versículos são conhecidos como a palavra do lavrador. Não fui eu que botei, não foi Jesus que botou, mas os teólogos decidiram botar esse título. E é legal. A parábola do lavrador. Isaías vai mudar completamente o tom aqui agora. Ele vai falar com um tom manso, de esperança. Ele vai parar com um tom de acusação e ele vem, João, com uma poesia agrícola para ensinar a pedagogia de Deus, que é praticamente o nosso título. Eu quero com vocês juntos aqui esmiuçar cada versículo, ainda bem que não é o Salmo 119, é só 5 ou 4 versículos que a gente vai esmiuçar e terminar. É como eu gosto de pregar, ensinando. E o início, que eu chamei de o convite para prestar atenção. Rapaz, quem quer conhecer Jesus tem que esmiuçar tudo, viu? Olha aqui como começa a lição do verso 23. A gente vai na lição de todos. Prestem atenção e ouçam a minha voz. E estejam atentos e ouçam o meu discurso. Isaías começa com algo difícil para a nossa geração. Prestem atenção. Ouçam a minha voz. Em um mundo cheio de distrações, gente, Deus quer ensinar algo profundo, através da simplicidade de um campo, de um plantio talvez. E até hoje o povo não quer a simplicidade, o povo quer o reteté. O povo não quer a simplicidade de Deus ensinando os caminhos certos. O povo prefere o reteté de milagres escabrosos. Isaías, ele é um pastor de Deus. Ele é um profeta de Deus, que começa da mesma forma que Jesus começa uma parábola parecida, que é a parábola do semeador. Ele começa assim: ouçam o que quer dizer. Prestem atenção. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que eu quero dizer com isso. Você sabe por que é necessário ele abrir assim? Porque as pessoas não ouvem. As pessoas saem daqui por aquelas portas ali depois do culto e não ouviram nada. Ouvir é diferente de escutar. Escutar você escuta. Ouvir é obedecer. Quando você ouve, você internaliza. Cara, quanta gente que eu penso que está prestando atenção a tudo o que é ensinado aqui. Basta uma provinha maior de Deus e a gente vê que não internalizou nada, não ouviu nada, só viveu uma aparência, uma máscara. Mas eu quero dizer algo para você e para mim também, gente. Essa máscara, essa aparência de cera, ela derrete, porque Deus vai provar o coração de todos nós para ver se é sincero, gente. Deus vai provar se nossa aliança é só de fachada. Isso aqui não é um tom de ameaça, isso aqui é um tom de ensino. Não adianta a gente fazer uma cara de santo. Não adianta a gente fingir que ouviu e ser um macaco de auditório, um papagaio de auditório. O macaco não repete, o papagaio que repete. Não adianta, gente. Porque Deus vai provar o coração. Agora, que tristeza. Começar
uma palavra, Eula, que vem da boca de Deus, com a necessidade de falar para um bando de gente grande, ouça. Isaías começou assim, né? Eu vou começar hoje assim, ouçam, escutem, ei, preste atenção aqui. Se a gente tivesse internalizado Jesus Cristo, não seria necessário começar uma palavra que vem da boca do Senhor dizendo, ouçam. A gente já diria, eis-me aqui, é claro que eu vou ouvir. É triste, gente, é muito triste. Mas vamos lá. Isaías começou assim, e eu começo a pregar assim, ouçam, estejam atentos. E enfim, o que Deus quer dizer? Deus me mandou aqui para dizer, eu sou o agricultor da sua vida. Entendam, nada que Deus faz, seja quebrando a terra, ou seja plantando a semente, nada é aleatório, gente. Tudo tem limite, tudo tem um propósito e tudo tem sabedoria. Então, simplesmente aguente o processo, porque uma hora ele acaba. E agora eu vou para o tópico 1. O tópico 1 é o mais demorado, os outros dois eu mato em 5 minutos. Tópico 1. O arado não é para sempre. Eu vou te moer hoje aqui. Olha a lição do verso 24. Quem crê aqui que o processo dói? O texto vai fazer uma pergunta assim. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? O arado rasga a terra. Desfazer torrões dói. Ou seja, a pergunta é, a pergunta é essa aqui. Isaías está chegando e dizendo assim, ó, será que esse processo doloroso vai continuar doendo assim até quando? Será que não vai acabar nunca esse processo doloroso? Você sabe o que são torrões? São pedaços de terra que durante a seca, ou porque não largaram lá muito tempo, ou muita gente pisou, formou crostas de terra dura. Ou seja, o que Deus está dizendo é, não adianta lançar semente em torrões, porque a terra é tão dura que a raiz não vai penetrar. Aí vem o maligno e rouba. Não vai penetrar, ou os pássaros vêm e comem. Por isso o texto está dizendo que o lavrador precisa usar o arado para desfazer os torrões, para desfazer os corações duros. Ele passa uma ferramenta pesada para quebrar, esmagar, triturar blocos duros. Ou seja, para a gente ser transformado, ou para a terra ser transformada novamente numa terra macia, frutíferas, tem que deixar Deus passar o arado na gente. E isso exige quebrantamento. E isso exige humildade. E isso exige reconhecimento, de dizer, eis aqui uma terra dura, eu preciso que o Senhor passe o arado. É interessante que Jesus, ele usou a mesma expressão, né, com Isaías, né? Ele fala assim, ó, em Mateus 13, 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tem gente aqui que vai escutar a palavra. Tem gente que vai vibrar com a palavra desse pastor, principalmente quando fala coisas que ela quer ouvir. Mas ela não vai ouvir, ela não vai entender, ela não vai internalizar, porque a terra está muito dura, não tem como criar raízes, ela nem entra. Duro, duro, duro. Aí o maligno vem e rouba. E o pior de tudo, tem gente que faz capa, Jô, de macio.
Tem gente que faz capa de fértil, mas não adianta. Novamente eu digo, Deus vai botar a prova e a terra dura vai gritar. Então, gente, você até escuta a palavra, mas ela não penetra. A pessoa se empolga, sai daqui, vai ter milhões de ideias. Ah, eu gostei disso, eu quero ajudar a igreja, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Mas basta uma oportunidade para ela voltar a fazer aliança com o Egito, como Deus falou aqui. A confiança não está em Deus. O coração não está em Deus e não permite que Deus passe o arado no seu coração. Ei, eu posso estar aqui proferindo uma palavra de florescer, mas eu posso estar aqui também proferindo uma palavra para aquele coração que sabe que está duro. Essa palavra aqui é a única que vai poder quebrar seu coração, mas para isso você precisa ouvi-la, para isso você precisa reconhecer e deixar o arado detonar essas pedras duras, como aqueles ultrassom detonam as pedras dos rins, para sair tudo depois que não presta. E o rim fica novinho em folha novamente e funcionando. Ah, gente, muito coração. Está cheio de torrão. Sabe o que são os torrões do nosso coração? Os orgulhos. Sabe o que são os torrões? Os nossos traumas não tratados. Nossas teimosias. Hábitos endurecidos há muito tempo. Eu aprendi assim com minha família e não vou mudar. Eu aprendi assim com meu pastor e não vou mudar. Torrões. Tudo isso são torrões, não importa. Eu aprendi com o cara mais sábio do mundo. Se Deus me provar o contrário, eis aqui um torrão disposto a ser quebrado. O nosso ego nos mata. São as nossas indisposições de largar aquilo que não agrada a Deus. Aí a pessoa vê assim, não, então o diabo vem e rouba. Pronto, Isaac. A desculpa perfeita. Então não tenho culpa, pastor. É o diabo que não quer me deixar ouvir. Não, cara. Pare de colocar a culpa no diabo. O diabo somente rouba aquilo que você, por vontade própria, não deixou entrar. Ele pegou o que você despejou. Se você internalizasse, não ia ter nada que o diabo pudesse roubar, porque o que está dentro de você é o Espírito Santo, e o Espírito Santo bota o diabo para correr. Ah, meu Deus! O diabo só rouba a semente que você deixou ele roubar, gente, porque seu coração está duro. Ei, que Deus passe o arado geral na gente hoje. E qualquer parte de nós que ainda estiver dura e com ressentimento, seja quebrada hoje. Ai, gente. Deus quer quebrar nosso ego hoje. Dói ser quebrado. Dói. Ele fala que a gente é como madeira de acácia. Quando ele vai construir a arca que representa a gente. Aquele cipó grosso de madeira enterrado na lama. Dói tirar da lama. Aí depois vai tirar os nós, dói tirar os nós. Aí depois vai raspar os espinhos, dói raspar os espinhos. Mas se a gente deixar, depois do processo, que ele preparou 2 pessoas para fazer, como ele prepara os pastores, como ele prepara os profetas, e eu estou lançando a palavra aqui, o que é que eu estou fazendo? Estou tirando os nós por meio de Jesus Cristo. Eu estou tirando os espinhos. Mas se você deixar, depois você vai virar uma madeira lisinha da arca. E sabe o que Deus faz? Reveste com ouro. Que é o Espírito Santo, a santidade no teu coração, gente. Deus quebra o torrão não para destruir, mas para deixar a terra macia, para que o propósito dele possa nascer grande novamente dentro de você. Mas uma hora termina, né? Porque pergunta assim, ó, mas será que esse processo não vai terminar nunca? E o profeta dá um grito, uma palavra linda.
Ele declara: não, não vai durar para sempre. Esse processo tem um fim. O agricultor não ara a terra para destruir, mas para preparar. O objetivo de Deus não é nos derrubar, nem quebrar. É nos nivelar, gente, para receber a semente. Meu Deus, cara, tem esperança, gente. A nossa fase de dor, a sua fase de dor, Dona Maria, se você estiver no Senhor, seu Aragão, Mateus, Isaac, todo mundo aqui, meu amor, minha vida, Rose, todo mundo, Jô, seu Bino, eu lá, quem estiver ouvindo na internet, essa fase de dor, essa fase de ser quebrado, tem prazo de validade para os quebrantados de coração. Se a gente se deixa ser moldado pelo oleiro, pode quebrar de novo, mas se for nas mãos dele, ele reconstrói tudo novamente. E não tem emenda, não. O vaso fica como novinho em forma, porque ele se derrete todo. Cara, o objetivo final de Deus, gente, é lindo. Deus sabe a hora de tirar o trator e começar a plantar. Aceite ser tratado pelo agricultor, gente, que criou todo mundo, todo o universo. Ele criou o homem. Ele arrancou do homem, criou um ser perfeito para fazer companhia. Ele criou todas as coisas. Olha que coisa linda. A gente não plantou nada. O objetivo principal de Deus, o primordial de Deus, ele plantou tudo e ele disse: só cuide do que eu te dei. Deus não mudou. Ele queria fazer isso. Olha aqui, ó, tome aqui tudo, só cuide do que eu te dou. Ei, como você cuida das suas finanças? Como você cuida do seu tempo? Um dos bens mais valorosos aqui nessa terra e que a pessoa nem se dá conta, o tempo é algo muito valoroso para a gente. Mas como você cuida dele? Você está fazendo como foi ensinado aqui no último culto? Entregando o seu tempo em oração a Deus 24 horas por dia, ore sem cessar. Estou andando aqui, hoje estava jogando frescobol com meu amor na praia, glória a Deus por isso. E está ali: Senhor, o pensamento assim, ó, obrigado, porque diante de tantas cirurgias eu tenho capacidade de jogar frescobol. Senhor, obrigado, porque eu posso tomar um banho nessa água aqui. A mente em Cristo, cara. Ou seja, o que Deus está dizendo é: eu te dei o mar, agora cuide dele. Eu te dei essa saúde, faça o melhor com ela. Deus é lindo, cara. Ele é o nosso agricultor. Aceite ser tratado pelo agricultor que criou você. Ele te criou. Ele sabe como é melhor cuidar de você. E vai ter crescimento sempre que a gente se colocar na vontade de Deus. Esse foi o tópico mais demorado. Vamos para o tópico 2. O espaço dos pequenos e a cura da comparação. Cara, esses versículos são uma poesia linda. Olha a lição do verso 25. Não. Ele não vai deixar você sofrer tanto tempo. Não vai doer o tempo todo. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Depois de nivelar a terra, ele não pega o saco de semente e joga para o alto, não. Amanhã vai nascer tudo embolado. Oh, velho, a gente tem um Deus tão cuidadoso, gente. Perceba calmamente o que ele faz. Ele espalha o endro, planta o trigo nos sulcos, a cevada no seu lugar e o centeio nas bordas. Mas preste atenção, o que está no meio aqui, ó. No meio de tudo isso, ele semeia o cominho. Cara, vocês não estão entendendo, ele não está falando de agricultura aqui não, cara. Ele não está falando de agricultura aqui não. Sabe o que é o cominho? Uma semente pequenininha, pretinha, desprezível, quase invisível. Mas o lavrador preparou espaço para ela. Você que está se sentindo pequenininho,
Deus preparou um espaço para você. A gente vive numa época, gente, em que a gente acha que só os grandes merecem espaço. A gente vive numa época onde só o trigo merece espaço. Tem que ser o pregador mais famoso, Isaac. Tem que ser a cantora mais famosa para pregar, para cantar ali na Praça de Valença. Tem que ser o homem mais rico e mais poderoso para a gente poder fazer uma aliança hoje e a gente ser feliz nessa vida. Por isso que Jesus tem tanta preocupação em dizer assim: ei, não se engane com as riquezas, não. Assim fazem os pagãos. Vocês que estão preocupados se vai pagar a conta no dia de amanhã, vocês estão ansiosos demais para saber porque você não vai ter o que vestir. Assim fazem os pagãos. Assim é quem faz aliança com o Egito. Diz assim: se eu tivesse dinheiro, eu estava bem. Se eu tivesse dinheiro, eu não estava preocupado. Jesus quer que você diga hoje: se eu tenho Jesus, eu não tenho motivo para me preocupar. Ele está te vendo pequenininho como cominho, e nos olhos deles ele é o maior de todos, você é o maior de todos. Davi era o menorzinho, o ruivinho, estava lá cuidando de ovelhas, os caras tudo gigante, na guerra, sendo valorizados, provavelmente as mulheres queriam eles para casar. E Deus olhava para Davi e dizia: este aí é o maior de todos e será rei de Israel. Ai, cara, o céu presta atenção aos pequenos. Eu já falei, o céu não escolhe os grandes. O céu escolhe os obedientes. Para o mundo, o grande é quem tem poder e quem tem dinheiro. Para Deus, o grande é o menor aqui do mundo que quer ouvir a palavra dele e deixa ele entrar. Aí ele prepara esse, como ele preparou o cominho. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Deus enxerga o coração. Se prepare, gente. Se prepare você que se acha pequeno. Se prepare, Maurício, que sua voz não chega a tantas pessoas como outros fazem chegar. Se prepare, igreja. Se prepare, Mateus, com coisas pequenas que vocês estão fazendo, mas consagrar ao Senhor. Se está doendo, gente, é Ele tirando os torrões, preparando você para semear. E se já não está doendo tanto, é porque está muito pertinho de florescer. Ou seja, a palavra de ordem é resiliência, perseverança. Persevere onde Jesus te colocou. Mas existe outro ensinamento potente aqui nesse texto. Perceba, o trigo não tenta ocupar as bordas do centeio. O cominho não inveja o sulco do trigo. Quando a gente sai do lugar que Deus nos chamou para ocupar, perdemos a identidade e o que ganhamos é ansiedade. Se Deus nos colocou num lugar, é ali que você deve florescer. Se chegou a hora de Deus te colocar em outro lugar, é lá que você deve florescer. Eu não estou falando de culto nem de igreja, eu estou falando de propósito de Deus. Onde Deus te leva é sempre o melhor lugar do mundo. A sua casa é a melhor do mundo. O seu carro, a sua bicicleta é o melhor do mundo. O seu propósito é o melhor do mundo. Porque o agricultor não erra. Tem muita gente desistindo do processo. Porque a mente está dura, que nem percebe que é contra Deus que está lutando, gente. Jô, se você me ofendeu, ou se eu te ofendi, e com isso eu largo o meu propósito, não é com você que eu estou ofendendo, é ao próprio Deus. Ele me plantou, eu tenho certeza que eu vou florescer. Ou a gente deixa o agricultor quebrar os torrões, ou a semente do céu não vai penetrar em sua vida. Vocês entendem isso? Ou a gente deixa Deus quebrar nosso ego, nosso orgulho,
nossas máculas, nossos sofrimentos, ou a semente dele não vai germinar dentro de nós. Deus colocou o espermatozoide do céu dentro de Maria e nasceu Jesus. Nasceu a maior promessa de todo o tempo. Deus quer colocar um espermatozoide espiritual e já colocou dentro de cada um, mas para isso o coração tem que estar fértil, senão não germina, gente. 1 Coríntios 12, 18 vai dizer, mas de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Não rasguem a Bíblia. Deus colocou cada membro no corpo no seu exato lugar. Os torrões impedem que a gente obedeça a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não desce até nosso coração. Assim como o agricultor dispõe cada semente no seu exato lugar na terra, Deus te colocou no seu lugar exato, no corpo de Cristo. Isaac, meu amor, igreja, as pessoas estão brincando com Deus. Esse versículo é muito sério. As pessoas pensam, Isaac, eu estava falando com meu irmão em casa, que a gente quando chama para ir para a igreja, eles estão fazendo um favor para o pastor em vir. Pior, quando eles acham que estão fazendo um favor para Deus em vir. Ele não está fazendo favor nenhum, não. Se a gente insiste ou se a gente chama, é porque a gente te ama. E quer que você seja salvo, e quer que você seja amolecido, quer que seus torrões sejam quebrados para você herdar a salvação. Só que quem está de fora não entende esse amor de Cristo que flui como a água viva naqueles que estão sendo solo fértil. Aí acham, poxa, eu não aguento mais me convidando. Não, é amor. 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 Ninguém está fazendo um favor vindo para a igreja. O favor é de Deus para você. De quebrar os torrões, de se tornar uma terra fértil, de receber a semente, de criar raízes e de florescer. Cara, se você está aqui, foi Deus que te colocou. Assuma o seu lugar no serviço do reino de Deus. É interessante quando Davi não quer usar a armadura de Saul. Vista aí, não serve em mim. Não quero essa armadura. Por quê? Porque a armadura que eu tenho é muito mais poderosa. Que armadura você tem? Fé em Deus. A minha aliança é com o Senhor dos Exércitos. E é no nome dele que eu vou. No nome do Senhor dos Exércitos, o meu estilingue é muito mais poderoso do que a espada do rei. Ah, cara, no meu lugar, eu vou vencer esse gigante. Eu não preciso ocupar o lugar do outro para isso. É na minha força que está em mim. É na força do Senhor dos Exércitos que eu vou ganhar esse gigante. Por quê? Porque Deus me colocou nesse lugar para esse momento. Mas a gente quer a armadura do outro. A gente quer o dinheiro do outro. A gente quer, se eu tivesse isso, eu faria mais isso. Quando eu tiver mais no Guaibim, eu começo a congregar. Quando eu tiver isso, quando acalmar os estudos, eu começo a fazer isso. Não adianta. Você não está obedecendo o seu lugar no corpo. E Deus distribuiu os membros conforme a sua vontade. Por isso que várias vezes, e foi algumas, eu recebi convite para ir para a igreja de fama. E até hoje, as pessoas me cortam, me cancelam, né, como diz por aí. Me cancelam. Por quê? Porque eu não tenho um emblema batista. Eu não tenho um emblema assembleiano. Eu não tenho um emblema pentecostal. Eu não tenho um emblema de uma igreja famosa. Cancelam. Ei, o mundo, Deus aplaude. Eu só não quero ser cancelado é por Deus. Se Ele me botou aqui,
é aqui que eu tenho que estar. E se uma alma só se converter aqui, valeu pelo mundo inteiro. Oh, meu Deus, cara. Se você não floresceu ainda, é porque não é hora. Eu vou falar de novo da praga do Egito, que eu amo a 7ª praga, Ju. Como você ama aquela tijolada. A 7ª praga é linda. Por que eu não floresci ainda? Ele está dizendo, até quanto tempo, Deus? Eu vou ficar nesse arado? Até quanto tempo nesse deserto? Cara, não tem problema perguntar a Deus não, viu? Pode perguntar. Eu só estou falando que ele diz assim, ó, ei, a 7ª praga eu joguei saraivada do céu. Caiu fogo, caiu pedra, pá, pá. E aí, Senhor, por que o centeio e o trigo não floresceram? Por que eu não floresci? Porque se tivesse florescido naquele momento, a minha saraivada te destruiria. Tenha calma, espere que quando acabar a saraivada, quando acabar o orado, o trigo e o centeio vão florescer. A gente precisa aguardar. E o tópico 3, finalmente. Você está nas mãos de um especialista. Saia daqui regozijando hoje, porque o agricultor é um especialista que não erra. Olha a lição do verso 26, gente. O texto encerra dizendo, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Eu vou passar o arado, não vai demorar para sempre, depois que passar o arado, destruir os torrões, vocês estão preparados aí, a gente está preparado agora para ouvir a palavra, porque eu gosto de começar o culto com louvores de gratidão, porque eu gosto de conversar o culto sem uma exortação. Por quê? Porque a gente tem que abrir nosso coração. Por quê? Porque os torrões vão ser quebrados. Então a gente tem que deixar Deus. Eu falo, venham para o culto, comecem a orar, comecem a adorar o Senhor, vai quebrando o coração, esqueça os problemas, deixa Deus ir tratando. Quando o coração está mole, ó, aí ele vem e vai lançar sementes. E agora ele diz, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. De quem é essa sabedoria, gente? A inteligência de saber a hora de arar, o lugar de plantar e o jeito de cuidar vem de Deus. Deixe-me ler uma passagem poderosa para vocês, eu vou ler rápido. 1 Coríntios 1, 25 a 31. Vai dizer assim, vou tomar um gole d'água. O vou tomar um gole d'água não foi a passagem não, viu? Fui eu. 1 Coríntios 1, 25 a 31 vai dizer assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram chamados as coisas grandes, não. Pelo contrário, Deus escolheu os caras doidos e mulher doida que estão aqui hoje, ó, que a gente acha que são fracos, gente. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Eu vou continuar. Mas você que quando for desprezado, se alegre. Porque ele está dizendo que isso aí será desprezada pelo mundo. Será pequena para o mundo. Ele escolheu justamente essas. Vou continuar. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não foi meu mérito, não. Eu vim de baixo, mas Deus me levantou. E ninguém entendeu nada. Mas vocês são dele. Eu podia acabar aqui agora. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu vou dizer de novo, a pedra angular que veio e a gente recebeu, se tornou da parte de Deus, sabedoria dentro de você, justiça dentro de você, santificação dentro de você e redenção, vida eterna para todo sempre dentro de você.
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu só li tudo isso aqui para dizer, pare de confiar na sabedoria do mundo. Essa sabedoria do mundo só é sábia no mundo. Busque conhecimento, busque ler livros, busque estudar, mas sem a sabedoria do alto você não vai conseguir aplicar todo esse conhecimento de uma maneira que agrade a Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo que é para buscar estudar, é para buscar o conhecimento. Salomão leu muito, ele buscava a sabedoria dia e noite, ele buscava com o conhecimento. Você luta, você tem o conhecimento, mas a sabedoria do alto, essa é que fará a diferença. Conhecimento com a sabedoria de baixo, você atende ao Egito, você atende à Babilônia, mas conhecimento com a sabedoria do alto, você ataca o inferno e você, meu amigo, prospera em todas as áreas. Por isso que Salomão disse, eu quero sabedoria. Buscou o conhecimento e foi o homem mais rico do mundo. É lindo, né, velho? O mundo não vai entender o que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer ainda em nossa vida. Sabe, tem umas pessoas bem religiosas que quando alguém diz assim, o melhor de Deus está por vir, aí a pessoa já bate dizendo, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo era, é e há de vir. Jesus Cristo já veio, está aqui e há de vir. As coisas boas vieram, vêm e vai ainda vir. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é depois. O melhor de Deus ainda vem em nossa vida, o melhor de Deus ainda já veio em nossa vida, e o melhor de Deus continua estando em nossa vida. E tudo isso é Jesus Cristo. E ainda vem melhor de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, cara. Persevere. Descanse. Entregue seus caminhos àquele que gosta de recompensar aqueles que confiam nele. A palavra diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, gente. Olha quantas promessas, João, eu relembrei aqui para a gente hoje. Quantas promessas de vida, quantas promessas de prosperidade. Jesus Cristo está nos lembrando aqui essa noite. Ele é galardoador daqueles que nele confiam. Agora repare que descanso lindo. Se o agricultor humano sabe cuidar tão bem de suas sementes, porque eles não querem que nenhuma morra, eles perdem dinheiro, quanto mais o Todo-Poderoso saberá cuidar de todos nós. Ele não diz, até que a mãe erre por algum motivo, o pai não errará nunca. Ah, como eu queria, Israel. Como eu te abracei, como uma galinha abraça os seus pintinhos. Se um pai sabe dar coisas boas ao filho, quanto mais nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Ele parou de falar de bens materiais, parou de falar de pão, parou de falar de comida e disse, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos que pedirem. O problema é que fazer igual a Isaac, mudar a palavra para não levar bronca em casa. Que essa renca de crentes, religiosos eu estou falando, fariseus, entendem tudo como material, como dinheiro, sendo que ele está dizendo que o maior bênção, a maior prosperidade é o Espírito Santo dentro de nós. Porque ele fala que a gente fará infinitamente muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede, segundo o Espírito Santo, o poder que habita dentro de nós. Mas para isso, ele precisa entrar. E ele só entra em terra boa, porque senão não frutifica. Ele sabe os melhores planos para a sua vida, Mateus. Ele sabe cuidar do nosso chamado. Ele é quem sabe cuidar de sua família, seu Aragão. Ele é que sabe cuidar de suas finanças, Jô. Ele é que sabe cuidar de nós, gente. A palavra diz o quê?
Entregue tudo a Ele, gente. Entregue os seus planos ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Vocês entendem a potência desse versículo? Entregue seus caminhos ao Senhor. É mais forte até do que planos, que foi como eu me lembrei. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Tudo. Tudo. Essa pregação que eu estou aqui, ó. Quando eu sair daqui, eu vou para casa com minha esposa. Por quê? Porque ele me chamou para pregar. Eu tenho que entregar todos os meus caminhos, toda a minha forma de agir no mundo, toda a forma que eu trato a família, tudo. Entregue esses caminhos todo ao Senhor. Confie nele. Aí já desistiu 90%. Confie nele. E assim ele o fará. Cara, vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé? Eu estou terminando. Eu sempre peço para ficar de pé, para fingir que está acabando e vocês não ficarem retados comigo. Repare que coisa forte eu vou dizer. O céu nunca precisou eliminar uma semente para cultivar outra. Quem entende a sabedoria do lavrador, descansa. Quem descansa, cresce. E quem cresce no lugar certo, frutifica sem precisar competir. O que é seu, e Deus é fiel para cumprir. Foi isso que Abacuque entendeu. Se não vivemos dessa forma, gente, é porque nós já nos amoldamos ao sistema desse mundo. É hora de sair dessa matrix. Porque se a gente tem um Deus que não falha, a nossa decisão hoje é entregar os nossos caminhos para esse agricultor e dizer assim: Senhor, estou em tuas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E nos braços de Deus é que a gente descansa. O chamado de hoje é simples. Para quem está no arado, confie. Logo essas pedras vão ser quebradas dentro de você. O lavrador não vai te machucar para sempre, não. O tempo de plantio está chegando. Eu preguei para 3 grupos, né? Para quem está no arado. Segundo grupo, para quem está se comparando. Para quem está toda hora comparando. Quer ouvir, que ouve muitas vozes, muitos pregadores, muitas profetadas. Está se comparando com tudo, compara a sua igreja, compara a sua roupa, compara o seu carro. Gente, aceite o terreno que Deus te deu. Celebre sua identidade. Seja você trigo, cevada, ou mesmo se você for o pequeno cominho, vai crescer. Ele comparou uma semente de mostarda, gente, que cresce numa árvore grande, floresce e dá frutos. Agora, para quem se deixou cultivar, pode celebrar, porque é hora de florescer. Já celebre pela fé, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vocês recebam isso, gente. Celebre pela fé. Foi dito aqui em Tiago no culto passado. Creiam que já recebeu e assim será feito. Vou cantar mais um pouquinho. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes, e seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua noiva. Gente, é hora de cantar,
É hora de celebrar. E se você ainda está sendo triturado, celebre também, porque é sinal que o agricultor não desistiu de você. Olha que linda passagem que eu vou ler para encerrar em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados. Eu vou ler de novo, porque eu quero ler bem devagar para entrar no seu coração. Feche seus olhos. Entre nesse clima aqui. Venham a mim, é Jesus dizendo, todos os que estão cansados e sobrecarregados, os que estão ansiosos, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Se deixem ser cultivados por mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se vocês estão cansados de carregar o peso da comparação, se vocês estão cansados de carregar a dor do arado de Deus, gente, troque esse peso pelo de Cristo, porque essa pedra angular já está no nosso coração. O descanso não é a ausência de trabalho, gente, é estar no lugar certo, com o jugo certo. Amém? Você ora pela gente, meu amigo, por favor. Isaac, ore por nós aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa, amém? Vamos começar a semana diferente, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos começar diferente para que o agricultor tire as máquinas do terreno que somos nós, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos botar esses caras que dirigem essas máquinas para ficar descansando em casa, em nome de Jesus. Vamos acordar de manhã dizendo, Senhor, eu quero mudar, quero ser diferente. Arranca essas ervas daninhas que estão impedindo que a sua palavra, que a sua vontade seja verdade em mim, amém? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. O profeta Isaías disse que toda palavra que sai da tua boca, ela não volta para ti vazia, Senhor. Mas antes ela prospera para aquilo que o Senhor a enviou, Pai. Temos certeza, Senhor, absoluta, que o pastor Maurício aqui nessa noite, Pai, foi um canal, Pai, por onde essa palavra poderosa foi dirigida aos nossos corações, Senhor. Pai, o Senhor falou aqui com o teu povo, os que estão aqui presentes, aqueles que estavam na internet ouvindo a tua palavra, Senhor, de maneira audível, Senhor, de maneira direta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sonda, Pai, as terras, os terrenos presentes aqui nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, Pai, a quantidade de ervas daninhas, meu Pai, que nasceram no solo do nosso ser, Pai. Que tem impedido, meu Deus, o florescer, Pai, o desabrochar da semente, Pai, do teu sêmen no nosso ser, Pai. Pai, em nome de Jesus, é com o coração aquebrantado e contrito, Pai, que nós estamos na tua presença agora, Senhor, com temor, Pai, e tremor, Senhor, para te pedir, Pai, arranca, Senhor, pela raiz, toda a erva daninha do nosso ser, Pai. E que essa semente que é a tua palavra, Senhor, essa semente, Pai, que é capaz de curar o nosso ser, Senhor, ela possa germinar, Senhor, em cada um de nós, transformando, meu Deus, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, Pai. Que possamos começar esta semana com essa consciência plantada em nós, Senhor,
Em nome de Jesus. E que nada, Pai, e ninguém venha nos distrair desse propósito, Senhor. Porque queremos experimentar, Senhor, a boa, a perfeita e agradável vontade Tua na nossa vida, Senhor. Mas nós também sabemos, Senhor, que esse processo, Senhor, pode ser retardado pelas nossas atitudes, Senhor. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê força, Senhor, para ser parceiro do Senhor nessa obra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso que às vezes é bom, né? Uma outra pessoa orar no final, que Deus se manifesta, né? A palavra diz que cada parte do corpo, né, ela tem uma função. E como eu sou feliz aqui dentro, e que as partes do corpo que estejam doentes, ou algumas que foram amputadas, que Deus tenha misericórdia de reintegrar novamente no corpo. Hoje já é possível, né, colocar um dedo de volta, até uma mão de volta, se guardar, a pessoa reamputa ali. Como fala? Restaura. Então, que cada pessoa que passe na sua cabeça, no seu pensamento essa noite, que você queira ver de volta no corpo de Cristo. Em qualquer lugar, mas aonde Deus colocar, que ela possa se reintegrar ao corpo de Cristo e receber o melhor de Deus. Terça-feira estaremos aqui para o nosso estudo bíblico com a professorinha Rose, e vai ser outra bênção na terra. Quem quiser vir, aqui ou lá, não sei ainda, mas eu vou falando se vai ser aqui ou lá. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas comunhões, a consolação do Espírito Santo, nosso amigo, recaia em nossa vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Dá um brado de vitória e aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!